Controle pode ser por pulverização residual, pulverização e polvilhamento preventivos e pulverização e nebulização do ambiente, né? Citando aqui as formas do controle químico sem for por fumigação, vamos falar a respeito de pulverização residual agora. Quando você utiliza o inseticida, né, numa forma preventiva, e antes do grão estar estocado ou entrar na secagem, você vai estar passando esse inseticida nas paredes, nas fendas, nos buracos, no telhado, né? Uma forma preventiva de eliminar já os focos que possa conter ali na região ali onde está, onde você vai armazenar ou estocar o seu grão. Pulverização e polvilhamento preventivos, né? Os insetos pulverizado ou polvilhado, né? Quando a gente fala pulverizado, é em forma líquida. Quando a gente fala polvilhado, a gente fala, como se diz, né? Em forma de pó, sem estar com mistura de água e nada. Diretamente sobre os grãos, a granel, na esteira, durante o transporte para o silo, sobre sacos e outros involucros, milho em palha ou outras formas. Então você vai aplicar diretamente no produto, em cima do milho em palha, em cima do grão, diretamente na esteira. A esteira vai passando, levando o grão para o armazenamento e você vai aplicando esse inseticida. Lembrando, né, quando a gente fala de pulverização, quando a gente utiliza água, vai desencadear todo aquele processo de umidificação do grão, né? Que vai estar aumentando o processo respiratório. Aumentando o processo respiratório, vamos aumentar a umidade e vamos trazer micro-organismos ali, que os principais deles são os fungos. Pulverização e nebulização do ambiente. É considerado um tratamento corretivo, só eliminando as formas jovens, larva e pupa e adulta, que se encontram na superfície e no ambiente, não atingindo os insetos em qualquer outra fase, nem os que se encontram em esconderijos ou no interior da massa de grãos. Então esse aqui só vai atingir o adulto, né? A pupa, quando for o inseto que tem a metamorfose completa, e na fase de ninfa, né? E na fase de larva. Na fase de ovo não vai ser atingido. E só vai ser neutralizado, só vai levar à morte a essas pragas quando atingido diretamente em cima do foco. No caso de estocagem a granel, não funciona. Por quê? Porque a gente não tem a passada por todos os grãos, né? Devem ser tomados cuidados especiais na aplicação de inseticidas, tais como ler o rótulo, a seguir as instruções recomendadas, usar equipamentos adequados, não fumar nem comer durante a aplicação, tomar banho e vestir roupas limpas após o trabalho. O operador nunca deve trabalhar sozinho, sempre tem que estar acompanhado aí por causa de alguma emergência. Aconteceu algo, né? Tem o outro para socorrer. Então isso aqui são algumas coisinhas que a gente temos que tomar cuidado em antes. Quando você vai começar, você para ali uns 5, 6 minutinhos em antes, lê o rótulo, checa o equipamento, checa a roupa, né? Depois que acabou, tome banho, coloque roupas limpas, né? Não tenha contato mais com a roupa que foi utilizada. São procedimentos simples que pode estar ajudando você a não se contaminar com intoxicação. Outros métodos de controle: a quarentena, sanitificação das colheitas, né? Manejo de temperatura e umidade, gases inertes ou atmosfera modificada e pós-inertes. Quando a gente fala de quarentena, é você catar aquele produto, isolar ele, sem que não tenha contato com nenhum outro tipo de produto, né? E nem saia dali. Ele não pode ser exportado, ele não pode ir para a mesa do consumidor, ele não pode sair dali de forma nenhuma. Então ele vai ficar totalmente isolado. Isso é quarentena. Geralmente isso é muito aplicado quando é para comércio exterior.
internacional. A sanitificação das colheitas são medidas de higiene que visam evitar, eliminar ou reduzir a multiplicação ou danos causados por insetos em grãos destinados ao armazenamento. Então, nada mais é do que uma limpeza ali para eliminar os focos possíveis que podem estar ali formando, como se diz, uma nova população ali. Então, a gente vamos eliminar para que futuramente ele não venha causar danos econômicos aí aos nossos grãos armazenados, ou na colheita, ou no transporte. Essa sanificação na colheita, por que é importante? Porque você pode trazer do campo para o armazém ou para o secador o que não tem lá. Então, tem que ser empregado isso. Complementam as medidas de controle e são realizadas antes do armazenamento. Então, é algo simples, de baixo custo, que pode estar eliminando um futuro problema que você pode estar tendo aí, que pode levar a você perder todo o seu processo de produção ali. Envolve, entre outras, as seguintes operações: colheita na própria, desinfestação das máquinas, limpeza de grãos e depósitos, não mistura de colheitas de safras diferentes. Então, não pode misturar uma safra de colheita não mistura de colheitas de safras diferentes. Não pode ter essa mistura aí, para que uma, se tiver um foco, não contamine a outra aí. Então, alguns lugares aí que a gente deve entrar com essa sanitificação aí, né? Que essa limpeza. Manejo de temperatura e umidade. Esses fatores limitam a produção e o desenvolvimento de muitas espécies de insetos. Umidades do grão menor do que 9% de umidade, basicamente você não vai ter problemas sérios com o desenvolvimento de pragas, né? Quando a gente começa a passar isso daí, a gente já começa a ter um desenvolvimento aí. Então, isso inibe ou vai retardar, né, a proliferação dessas pragas aí. A redução das pragas é favorecida quando a umidade dos grãos estiver entre 12% e 15%. Acima desses valores, são favorecidos os fungos, as bactérias e as enzimas que regulam o metabolismo dos grãos, dos próprios grãos. Então, nessa faixa de 12% a 15% é o ideal para a proliferação aí das pragas e dos ácaros também. A partir disso, você já está favorecendo mais o ataque de micro-organismo, que é a presença de fungo. Quanto mais umidade do grão, maior vai ser a intensidade a possibilidade de ataque de fungos aí. Tanto as temperaturas baixas como as altas podem ser empregadas para o controle de insetos. Assim como existe uma temperatura ideal para o desenvolvimento de pragas, temperaturas diferenciadas podem ser usadas para retardar a multiplicação de espécies, até mesmo para eliminá-las. Por quê? Tem diversos tipos de pragas. Uma se dá melhor com frio, a outra com intermediário, outro com temperaturas mais elevadas. Então, você usando esse jogo de temperatura aí, um exemplo, essa praga, ela sobrevive até 20 graus de temperatura. Se você aquecer até os 35, você vai eliminar. Exemplo, essa praga, ela suporta até 35. Se você aquecer até os 45, vai eliminar. Essa praga só vai desenvolver quando chegar aos 30 graus. Se você manter os 25, ela não vai desenvolver. Então, tem todo esse jogo aí, né, de temperatura, por causa das diversas pragas que nós temos e hábitos diferentes. Gases inertes, né, ou atmosfera modificada. Para a conservação de grãos armazenados, pelo uso de gases inertes, o produto deve necessariamente estar contido num depósito hermético, totalmente fechado, né? Tudo que a gente fala que é controle por gás tem que ser totalmente fechado para que a gente não tenha a perca dele. O uso desse método está baseado na modificação da atmosfera pela alteração da concentração dos gases, né? CO2, que é o gás carbônico, O2, que é o oxigênio, e o N2, que é o nitrogênio aí. O que torna o ambiente letal aos insetos. O controle é feito pela redução da concentração de oxigênio em um nível tal que mate a praga ou paralise seu desenvolvimento. O método é aplicado para períodos prolongados
e os gases mais utilizados são o nitrogênio e o carbono. Então o que a gente vamos fazer? Fechado, totalmente fechado, vamos diminuir a concentração de oxigênio lá embaixo e vamos aumentar a concentração de carbono e nitrogênio. Isso vai atacar o sistema nervoso da praga, onde que vai levar à morte ou vai paralisar o seu desenvolvimento aí. Os pós-inertes. Os pós-inertes, além de muito seguros no uso e de apresentarem baixa toxicidade aos mamíferos, não afetam a qualidade dos grãos para panificação. Então ele não compromete, porque a toxicidade dele é bem baixa mesmo, como a gente tinha falado ali atrás. Existem 4 tipos básicos de pós-inertes, que é aqueles que a gente já falamos, alguns aqui, argila, areia, terra, não derivados de silicato, como rochas, fosfato, pulverização. As terras, né, a gente já falamos ali atrás, e aqui esse pó misturado com o gás controla a maioria das pragas de armazenamento de forma eficaz. A dose eficaz do produto é de 1 a 2 kg por tonelada de grãos, né? Que amorfa hidratada aqui junto com algum desses outros produtos aí. Então você utiliza aí de 1 a 2, né? Esse produto que é retirado de algas marinhas aí e processado. Não é tóxico ao homem. Bom, pessoal, a nossa aula hoje sobre pragas, né, de armazenamento de grãos, parte de inseto, né, fica por aqui. A gente falamos sobre roedores, a gente falamos sobre insetos. Agora eu vou passar um vidinho para vocês rapidamente, né? A gente vamos entrar em ácaros, que é uma parte menor, e depois vamos entrar em micro-organismo, que inclui os fungos aí. Então, pessoal, aproveitem bem esse vídeo aí.
Para evitar o crescimento de fungos nas pilhas,